Bom dia, bom dia. Já são 8h01. Estamos aqui começando mais uma live esta manhã. Live sobre livro de Provérbios, o livro da sabedoria. Que você possa ter um dia abençoado, um dia de conquista, um dia de realizações, um dia que você possa alcançar seus objetivos, um dia que você possa alcançar os seus sonhos, um dia de rompimento de limites. Nunca se esqueça, você é capaz, você pode, você consegue ir além. E nesta manhã, bom dia, meu mano, tamo junto, o Danilo tá aí, bom trabalho aí, meu mano, que nossos negócios cresçam e possam prosperar, né? E nessa manhã, nessa oportunidade do livro de Provérbios, Provérbios capítulo, nós vamos estar hoje meditando no capítulo 23, hoje é dia 23 de março, e vamos estar meditando, né, em alguns versículos aqui que eu separei, e eu acredito que esta oportunidade que nós estamos tendo, ela é essencial para o nosso crescimento. Lembrando que você é o responsável pela sua história. Quando você entende que você é o responsável pela sua história, você percebe que você ou está onde todas as suas decisões te levou, ou você ainda não chegou em lugares porque lhe falta tomar algumas decisões. E estas decisões, elas têm que partir de você. Elas têm que partir de uma decisão, de um desejo incessante de alcançar, de crescer, de romper, de avançar, ok? Então vamos meditar no livro de Provérbios hoje, 23, versículo 1, para a nossa meditação, ok? Está escrito assim: quando te assentares para comer com um governante, considera diligentemente o que é posto diante de ti. Salomão, com a sua sabedoria, com a sua grandeza de conhecimento, Salomão ele deixou para nós inúmeras lições no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, no livro de Cantares. Mas o livro de Provérbios ele é bem específico em algumas lições que Salomão ele quer nos ensinar, que ele quer passar para nós. E levando isso em consideração, levando isso em crédito nessa manhã, eu tenho a certeza de que esse livro ele tem tanto a acrescentar na nossa vida, que se a gente pegar pelo menos no mínimo 10 lições que Salomão nos ensina aqui no livro de Provérbios, a gente consegue viver bem, a gente consegue alcançar objetivos e a gente consegue também ser melhor a cada dia. Então, eu acredito que se o livro de Provérbios tem um capítulo para cada dia, porque são 31 capítulos, ou seja, quanto mais você lê o livro de Provérbios, mais você evolui, você cresce como pessoa, como ser humano, como alguém que nasceu com um propósito. E falar de propósito é falar de algo que está em nós, sobre nós, antes do nosso nascimento. Você sabia que Deus já tem um propósito sobre você antes de você nascer? Isso é bíblico. Isto é uma realidade, uma verdade. Então, quando você percebe que você nasce com um propósito, você entende que você não pode viver de qualquer maneira. Você tem que viver este propósito. Da mesma forma que você e eu nascemos com um propósito, nós precisamos entender que assim que nós nascemos, nós já começamos a morrer.
é a lei natural da vida, é a lei natural do corpo, é a lei natural. Então, quando você nasce, você já nasce morrendo. Quando eu nasço, eu já nasci morrendo. E quando você vê esse paralelo entre nascer com um propósito e ao mesmo tempo nascer como que se fosse, por exemplo, uma data de validade, uma data de tempo para estar sobre a terra, aí você precisa olhar mais e buscar mais em Deus o seu propósito de vida, para que você não perca tempo, para que você não gaste tempo fora do propósito. Então aqui Salomão, ele vai dar para nós um conselho muito interessante que vai agregar na nossa vida nessa manhã. Salomão vai dizer assim: quando te assentares para comer com um governante, considera diligentemente o que é posto diante de ti. Bom, Salomão, ele vai nos dar um conselho, e esse conselho vai ser comparado com alguém que vá na casa de um governante. Chegando na casa desse governante, é convidado a sentar na mesa desse governante. E aqui Salomão, nessa comparação, ele está dizendo que quando estiveres assentados para comer com um governante, considera diligentemente o que é posto diante de ti. Bom, Salomão então está trazendo para nós aqui um panorama da vida de um modo geral. Uma mesa, um governo, você sentando nesta mesa e sendo posto diante de ti algo para que você possa se alimentar. O que é posto diante de ti pode ser um alimento, pode ser uma conversa com um conselho. O que Salomão está dizendo? Salomão está dizendo que algumas coisas que são postas para nós em uma mesa, na condição de um governante, ou seja, alguém de autoridade, são coisas que nós não podemos desperdiçar. Então Salomão está dizendo para mim e para você que o que é posto diante de nós no decorrer da vida, nessa mesa, o que é posto diante de nós temos que diligentemente atentar. A palavra diligentemente é quando você observa cada detalhe do que está diante de você. A vida, ela nos apresenta muitas coisas. A vida, o seu dia a dia, o seu desejo de conquistar, o seu desejo de prosperar, o seu desejo de romper. A vida, ela coloca sobre nós, nesta mesa, inúmeras coisas. E na vida temos dois tipos de coisas que todos nós, independente de onde você mora, é colocado diante de você. Colocado diante de você, por exemplo, coisas boas e ruins. É colocado diante de você, por exemplo, lições boas e lições ruins. Então, nesta mesa, quando você está diante de uma mesa, aqui no caso aqui é um contexto de alguém que tem autoridade. É o contexto de alguém que tem experiência, governante, experiência, autoridade, tem autorização. Então, quando você está principalmente diante de pessoas que têm mais bagagem, que têm mais autoridade que você, o conselho de Salomão é que você atente para o que é posto diante de ti. É para que você se atente. No caso aqui, é bem específico que Salomão está falando de algo que é para comer. Quando te assentares para comer com o governante. Ou seja, você precisa entender que o que vai ser posto diante de você é capaz de acrescentar algo em você, ou somente para aquele momento, ou para momentos distintos, futuros. O que Salomão está falando? Ele está dizendo o seguinte: quando você estiver diante de algumas pessoas, você tem que ter sabedoria, você tem que ter diligência para que você possa levar em conta, dar valor para o que está sendo colocado diante de você. Entende? Salomão está dizendo que quando você está diante de alguém que tem autoridade,
Você precisa estar atento com o que vai ser apresentado para você. Salomão está dizendo aqui para nós, então, que diante de algumas pessoas, a melhor ação que podemos fazer é ficar em silêncio. Eu hoje tenho aprendido que quando eu converso com uma pessoa que tem mais entendimento sobre algumas áreas da vida do que eu, por exemplo, eu converso com uma pessoa, por exemplo, hoje, até no Instagram ou algo do tipo, uma pessoa que tem mais resultados financeiros do que eu preciso diligentemente observar esta pessoa, o que ela faz, como ela fala, o que ela está falando, para que eu agregue o que ela vai estar passando para mim na minha vida. Então, diante de alguém que tem uma autoridade a mais acima de nós em algumas coisas, a melhor coisa é você ficar em silêncio. Quando estamos em silêncio, nós estamos em aprendizagem. Quando estamos em silêncio, nós refletimos. Então Salomão está dizendo aqui que nós devemos ser diligentes diante daqueles que têm algo para nos acrescentar. Diante de uma pessoa, por exemplo, que tem mais bagagem espiritual do que eu fico em silêncio para aprender. É interessante que eu gosto muito de conversar com pessoas que são mais velhas do que eu. E quando eu converso com essas pessoas, eu extraio daquela conversa tantas coisas boas, tantos conselhos que aquela pessoa ela solta ali, ela fala. Eu estava em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, e eu lembro que estava trabalhando e um senhor entrou onde eu estava trabalhando, começamos a conversar. O senhor Mani, o nome dele. E o senhor Mani estava falando que ele estava muito grato a Deus, porque quando ele levanta de manhã, ele disse que ele já coloca os pés no chão, só de sentir o chão, ele disse que levantava as mãos e dizia: obrigado, Deus, por mais um dia. E ele falou que às vezes nós estamos tão corridos, estamos tão intensos na nossa vida de conquista, de realização de projetos, de sonhos, e isso é bom, mas ele estava dizendo assim, que às vezes nós esquecemos de agradecer a Deus pelas pequenas coisas. Só dele sentir o chão gelado debaixo dos pés deles, ele disse que ele levantou as mãos e agradeceu a Deus. E eu estava ali ouvindo ele falar, estava ouvindo ele expor, e ali diante de um governante, porque ele está acima de mim em questão de autoridade, de experiência de vida, de bagagem, de caminhada, de experiência de vida, ele tem na faixa de 74 anos. Então, ali eu tive que ficar em silêncio, porque o que estava sendo posto para me comer é um alimento sólido que acrescentou na minha vida. Eu lembro também nesse mesmo lugar, um dia que entrou um senhor que entrou nesse mesmo lugar por nome de Fernando. Ele trouxe uma reflexão desde do ano de 1996 na vida dele até nesse ano de 2023. Ele trouxe uma reflexão, ele veio trazendo uma reflexão. Ele foi falando das percas que ele teve desde 96. Ele disse, eu lembro, ele disse que no ano de 96 ele tinha perdido a mãe. No ano de 2003 ele perdeu o pai. No ano de 2006 ele perdeu um irmão. No ano de 2012 ele perdeu uma irmã. No ano de 2015 ele perdeu outro irmão. No ano de 2022, ele disse que ele perdeu a esposa. E no ano de 2023, ele disse que ele estava, na verdade, no final do ano de 2022, foi no mês de dezembro, ele disse que ele estava sozinho, cuidando do seu filho que tem problemas especiais. Ele trouxe um panorama de perca da vida dele, desde 96 até no ano de 2022, mês de dezembro. E ele disse, hoje eu estou sozinho, cuidando do meu filho que tem problemas especiais. E ele não sabia, mas de aproximadamente 1 ano e 3 meses que eu tinha perdido a minha mãe.
Eu perdi a minha mãe aqui, eu morava aqui em Belo Horizonte, onde eu estou no momento, e eu perdi a minha mãe. E eu estava em São Paulo trabalhando e tinha 1 ano e 3 meses que eu já tinha perdido minha mãe. E muitas das vezes eu me pegava me questionando, nossa, por que teve que ser assim? Porque nós questionamos algumas percas mesmo. E aí eu lembro que ele contou isso e eu fiquei em silêncio ouvindo toda essa trajetória dele. Ele perdeu em 96, perdeu em 2003, perdeu em 2005, perdeu no ano de 2012, perdeu no ano de 2015, perdeu no ano de 2022, que foi a esposa dele, e agora naquele momento ele estava sozinho cuidando do seu filho que tinha problemas especiais. E aí, naquela mesa, diante de um governante, de alguém que perdeu mais do que eu percebi que nem sempre as nossas dores, elas são tão grandes ao ponto de superar as dores de outras pessoas. Então, eu estava questionando a Deus pelo fato da perca da minha mãe, sendo que este homem, que é o Fernando, ele veio perdendo pessoas que ele amava desde o ano de 96. Ele teve 6 grandes percas na vida dele. E o que eu aprendi naquela mesa daquele governante ali? Eu aprendi que nós temos que entender que a vida é feita de altos e baixos e nós temos que adaptar a esses altos e baixos. E ele estava ali, querendo ainda um pouco mais continuar, querendo romper um pouco mais, querendo avançar um pouco mais. Por quê? Porque essa questão desse relacionamento que temos com as pessoas, entenda, nunca despreze ninguém, porque talvez alguém tenha uma palavra que pode mudar o seu destino, mudar o seu interior naquele momento, somente com uma palavra. Entenda que a vida é feita de altos e baixos, mas diante destas oportunidades, o melhor a se fazer diante de pessoas que têm algo a nos acrescentar é ficar em silêncio. Salomão, ele está dizendo aqui sobre essa questão de atentar diligentemente para o que é posto diante de você nessa mesa de um governante. Interessante que Salomão, quando ele começou a reinar, Salomão ele vai ser direcionado pelos anciões. Quem eram os anciões? Eram homens da época que eles ensinavam os reis. Então os anciões eles foram quem eles andaram com Davi, que era o pai de Salomão. Então Salomão sempre, muitas das vezes, ele tinha que ficar em silêncio para entender e aprender com os anciões o que eles tinham. E isto levou Salomão a ter sabedoria. É claro que Salomão pediu a Deus sabedoria. Salomão ele fala com Deus depois que Deus entra no quarto dele e fala para ele, pediu o que ele quisesse. Salomão ele pede sabedoria para governar o povo e Deus deu sabedoria e deu também riquezas e honra. Pega esse código, entenda. Nem sempre riquezas e honra elas atraem a sabedoria. Porque a sabedoria é divina, mas sabedoria divina atrai riquezas e honras. Sabedoria divina, ela atrai riquezas e honras. Então, quando você busca se conectar com Deus para receber essa sabedoria, e sabedoria Deus não dá a qualquer um, Ele dá a um coração sensível e quebrantado. Então, Salomão, por ter o coração quebrantado, sensível naquela época, Deus deu ele sabedoria. E com a sabedoria, Salomão atraiu riquezas e honra. Salomão atraiu honra ao ponto de que as pessoas elas iam até o reinado, até o palácio de Salomão para admirar-se, para ver o que Salomão estava fazendo. Então percebemos aqui que Salomão só estava pronto para ensinar, falar sobre ser dirigente nesta mesa de um governante, depois que ele ficou em silêncio para aprender com quem tinha experiência. Então a proposta nessa live de hoje é que você aproveite as mesas que você tem sentado. É claro, selecione as mesas que você vai sentar, porque tem mesas que elas não são dignas de receber a tua presença, porque o conteúdo ali não é um conteúdo que vai te levar para o próximo nível, não é um conteúdo que vai te fazer avançar para uma nova etapa da sua vida. Então selecione as mesas que você tem a oportunidade de sentar, porque nem em toda mesa é necessário você sentar, porque aquelas pessoas que ali estão, elas não vão te levar para um outro nível.
Se você é uma pessoa que quer ser bem-sucedido nos negócios e você não anda com pessoas que são bem-sucedidas nos seus próprios negócios, você não vai ser bem-sucedido, porque você vai ser influenciado. Todos hoje, eles dizem a respeito que nós somos a média das 5 pessoas que nós temos convívio. Então, com quem você tem se conectado? Com quais pessoas você tem interligado? Quais mesas você tem sentado? Wesley, eu não tenho resultado em algumas áreas ainda. Pode ser porque provavelmente você ainda não sentou em algumas mesas ou está sentando em mesas que você não pode sentar, porque aquele conteúdo, aquele alimento que está ali, ele não vai te levar para um próximo nível de crescimento financeiro, profissional, emocional, espiritual. Então, de fato, para que você possa entender, você precisa pensar, relacionar a respeito da sua vida hoje. Quais mesas você tem sentado? Quais alimentos você tem comido? Quais pessoas você tem seguido? Se você quer crescer, se você quer romper, você tem que se conectar com pessoas que já cresceram ou estão em crescimento para que você possa crescer também. Tudo na vida é frequência, é energia, é se conectar. Então Salomão vai dizer: quando te assentares para comer com um governante, considera diligentemente o que é posto diante de ti. Cuidado com as mesas, cuidado com as pessoas que você se conecta, cuidado com as pessoas que você conversa sobre o seu futuro, cuidado. Mas quando você estiver diante de pessoas que têm o que acrescentar, fique em silêncio, para que você possa absorver o máximo, para que você possa extrair o que há de melhor, para aplicar na sua vida e ter resultados. E Salomão, ele vai dizer, no versículo 1 sobre isso, e ele vai dizer aqui que é necessário considerar diligentemente, com atenção. Observe as mesas que você tem sentado, se o alimento é sólido para te levar para o próximo nível. E quero aqui estar lendo também, há um versículo aqui do Provérbios 23, que é um versículo que chama a atenção também. Está aqui em versículo 12. Versículo 12 está da seguinte forma: aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Então, Salomão, logo depois de falar a respeito dessa questão de você atentar para as mesas, ou seja, se conectar com pessoas que têm resultado, se envolver com pessoas que têm um alimento sólido, se envolver com pessoas que têm a capacidade de te fornecer um alimento sólido que vai te levar para um próximo nível, um conhecimento, agregar uma parte da sua história para você, para que você pegue e replique aquilo. Salomão está falando sobre você entender o que você tem se alimentado. Salomão agora ele vai dizer no versículo 12 que é para você e nós aplicarmos o nosso coração à instrução. Ou seja, não adianta a gente estar sobre algumas mesas, não vai adiantar você se conectar com algumas pessoas, não vai adiantar você fazer um curso, uma mentoria, não vai adiantar nada disso se você não aplicar o teu coração àquela instrução. Então Salomão está dizendo aqui que para que você possa realmente usufruir dos resultados daquela decisão ou daquela ação que você pode tomar, você tem que agir. Então, tem pessoas que é a rede de network delas. E o que é network? A rede de conexão com pessoas de diversos meios. Tem pessoas que a rede de conexão dela é muito forte, só que ela é uma pessoa que não aplica o seu coração àquela instrução. E quando você entende que é muito além do que só ouvir, mas é aplicar o seu coração, quando você aplica o seu coração em fazer algo, é impossível não ter resultados. Quando você aplica o teu coração para realizar algo,
é impossível você não ter resultados. Mas não adianta você sentar em algumas mesas, não adianta você se conectar com algumas pessoas se você não aplicar o teu coração naquela instrução. Então, aplicar o coração é sentimento, é emoção, é de coração. É você receber aquilo e você aplicar. Então, a questão maior, eu vi um rapaz falando um dia na rede social, acho que foi no Facebook, que, por exemplo, no mundo dos negócios, você precisa ser como alguém que está remando em um barco, aqueles barcos de remo. Ele disse o seguinte, que se aquele homem que está naquele barco de remo somente remar com uma mão, o barco vai ficar andando em círculos. Se ele remar só com a outra mão, o barco vai rodar em círculos para o outro lado. Para você navegar com o barco, você tem que remar com as duas mãos. Você tem que remar com uma mão e posteriormente com a outra mão. E isso eu preciso viver isso para ter mais crescimento, para me alcançar mais objetivos. E o que eu estou falando aqui serve para mim. Então está dizendo o quê? Que para você ter crescimento, alcance, para que você possa alcançar objetivos, realizações, você tem que remar com uma mão e remar com a outra, uma mão após a outra. Ele vai comparar aqui. Uma mão significa a questão da teoria, é você aprender, é você ouvir, é você ler. Com uma mão é a teoria, com a outra mão é a prática. Então você aprende e aplica, aprende e aplica. Então ele vai comparar isso. Ou seja, não adianta você somente aprender, senão você fica andando em círculos. E não adianta também você aplicar sem aprender, porque você também vai andar em círculos. A vida é assim, se você quer crescer, você vai sentar em algumas mesas, vai se conectar com pessoas, talvez uma rede social, talvez uma live como essa, talvez conversando com alguém, você vai aprender, você vai ouvir. E logo depois você precisa aplicar, aprender, aplicar. E aí sim você vai navegar em linha reta. A vida é assim. Então Salomão ele vai dizer que no verso 12, aplica o teu coração à instrução. Aplica o teu coração. De coração, tome uma decisão. De coração, entre nesse projeto. E os teus ouvidos às palavras do conhecimento. A instrução é quando alguém para te instruir, para te falar, para te ensinar. Agora, o conhecimento é uma busca pessoal. Então, ou seja, a gente não pode esperar somente uma pessoa vir e falar com a gente e nos instruir. Nós precisamos entender que quando faltar o instrutor, nós temos que ser o nosso próprio instrutor. Seja o seu próprio instrutor. Busque conhecimento. Busque ler. Busque meditar. Veja lives. Faça curso. Busque. Então, esse conhecimento é algo que você busca, é algo que nós buscamos para alcançar objetivos maiores. Então, nessa manhã, nós falamos aqui sobre Provérbios 23, versículo 1, sobre você se assentar à mesa, se você conectar com pessoas. Nós falamos aqui no versículo 12 de você aplicar o seu coração à instrução e de você buscar, com teus ouvidos as palavras do conhecimento. Você buscar conhecer, buscar aprender, ok? Então nessa manhã eu quero fazer aqui com você o que nós temos feito, que a gente está trabalhando também a nossa questão emocional, nossa questão pessoal, ok? Então vamos, nesse momento, quero que você feche os teus olhos, fique bem relaxado onde você estiver, se você puder, e você que está vendo, você que vai ver, vamos estar fazendo esse processo que é muito bom para a nossa vida de um modo geral, ok? Então você vai inspirar pelo nariz, vai segurar um pouco o ar de 2 a 3 segundos e vai soltar o ar para que você possa ter esse livre, o seu corpo ser relaxado, seu cérebro ser refrigerado. Isso vai ser bom para o seu dia a dia, ok? Então inspira, segure um pouco, o corpo relaxado. Solte.
Inspira de novo. Segura. Solta. 3 a 4 vezes, tá bom. Inspira de novo. Solta. Isso, mais uma vez. Inspira. Segura. Solta. Isso. Vamos fazer algumas afirmações. Eu vou falar e após mim você fale. Então diga após mim. Eu sou capaz de alcançar os meus objetivos. Porque nada é impossível para mim. Deus me deu acesso e me deu domínio e a autoridade sobre todas as coisas debaixo do céu. Eu vou alcançar os meus objetivos, eu vou realizar e eu vou muito além do que eu tenho imaginado. Inspire e solta de novo. Diga assim: eu sou filho. Eu posso tudo. E eu sou capaz de conquistar os meus sonhos. Dá uma relaxada. Relaxa seus ombros, cabeça. Até se sentir mais leve, tá vendo? Sempre faça essas coisas de manhã, que isso é muito bom pra te relaxar, ok? É só fazer uma oração por nós. Deus, quero te agradecer, Pai, por essa manhã. Que essa condição de governo possa ficar cada dia mais intensa em nós, que possamos crer que somos filhos que nascemos com o propósito de governar, de romper, de conquistar, de ajudar as pessoas, de transbordar na vida daqueles que precisam. Te convidamos para entrar em nossos negócios, projetos e tirar tudo que te atrapalha, tudo que atrapalha, tudo que interfere para que o projeto venha crescer. Então, o Senhor venha colocar nas suas mãos os nossos projetos, sonhos, objetivos, nossas empresas, e que possamos ver o agir, aquilo que não conseguimos fazer com nossas mãos, que o Senhor possa colocar as tuas, mas o que devemos fazer, nos dê capacidade a cada dia de realizar. Então nós convidamos a Ti para o nosso dia a dia, nos convidamos para hoje, quinta-feira, para amanhã, sexta-feira, para o sábado, para o domingo, para os outros dias do mês, para os outros meses, para os outros anos. Lhe convidamos e lhe dizemos: faça a Tua vontade, a Tua morada em nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Ok? Então, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a cada um, Deus abençoe Danilo, meu amigo, Deus abençoe Dani, Deus abençoe a cada um de vocês e sucesso em todas as áreas. E lembre-se, você é filho e todo filho é herdeiro, então tem muita coisa para você conquistar ainda, muita terra para você pisar, ok? Tamo junto, até amanhã. Amanhã vai ser Provérbios 24 e vamos aprender um pouco mais. Até amanhã e tamo junto.